Olá, seja muito bem-vindo. Esse é a Força do Agro. Eu sou Joyce Maffezoli. Quero fazer um convite a você que acompanha o Oeste Sem Filtro. Se inscreva no Umbrella Mídia para acompanhar o nosso programa também por lá. Nesta semana, o tema é algodão e eu vou conversar com Francisco Soares, que é presidente da TMG, empresa de sementes. Bem-vindo, Francisco. Boa noite, obrigado, Joyce, pelo convite. Um prazer estar no seu programa aí para falar um pouco da cotonicultura. Você está no Mato Grosso, né? Capital aí do algodão. Que cidade que você está? Eu estou em Rondonópolis. Muito bem, e com a gente também aqui está o Fabiano Perina, que é pesquisador da Embrapa. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Você fala de onde? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Eu falo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Muito bem, Bahia também é o segundo maior produtor de algodão do país. Ô Francisco, como que funciona? A sua empresa trabalha com genética de sementes? Como que vocês conseguem aumentar a produtividade e a qualidade do algodão? Sim, a TMG é uma empresa tropical, melhoramento e genética. É uma empresa brasileira, né? Ela está fazendo 23 anos de fundação esse ano. Nós trabalhamos com melhoramento genético de algodão, de soja, e mais recentemente, recentemente em melhoramento genético é só há 10 anos, né? Faz 10 anos que a gente está trabalhando com melhoramento de milho, e para ver como que é a dificuldade de chegar num produto, né? 10 anos trabalhando com milho, ainda não temos nenhum lançamento comercial, né? Então, o melhoramento genético é longo prazo, né? Uma atividade de longo prazo, e nós estamos inseridos nisso faz algum tempo. É uma empresa brasileira onde a formação societária, né? São produtores, são multiplicadores de semente, cooperativas, enfim, são pessoas voltadas e ligadas ao agro que são proprietárias da TMG. Fabiano, agora o Francisco trabalha com sementes, mas a gente sabe que a qualidade do algodão começa no plantio, no caso a semente, mas é um processo que continua depois ao longo da produção, né? Com certeza, Joyce. O algodão, né, assim como as grandes culturas que estão no Cerrado brasileiro, é determinante desde da colocação da semente no solo, né, do plantio, até a colheita, né, que todos os manejos, tanto para assegurar que a cultura se estabeleça e consiga ter uma boa produtividade, entram diversos processos, né, metodologias, tecnologias que são importantes para que o algodão tenha uma boa produtividade. E no caso do algodão, como o Francisco aí já ressaltou, né, o melhoramento genético é importantíssimo, porque nós temos, no algodão não é só a produção, né, e sim a qualidade de fibra também, que é importantíssimo, né. Então nós da Embrapa, né, trabalhamos desde o plantio até pós-colheita também na parte de qualidade de fibra, que tem sido também um foco grande de atuação da Embrapa Algodão, onde nós temos projetos específicos tentando aumentar, ou melhor, garantir que aquela qualidade de fibra que o produtor conseguiu alcançar no campo, ela seja perdida o mínimo possível também na agroindústria, né, durante o beneficiamento do algodão. Então, basicamente, temos que estar atento a todo o processo produtivo que vai muito além também do campo, no caso do algodão, né? Falando em beneficiamento, as usinas ainda têm um custo alto para o produtor, né, Fabiano? Sim, com certeza. A cultura do algodão, né, ela se destaca nacionalmente e internacionalmente. Todo lugar que tem a cultura do algodão inserida no campo, ela promove, a gente vê assim claramente, né? Acho que o Francisco consegue enxergar isso também. Todos os locais de produção de algodão do Brasil, Mato Grosso, na Bahia, que são os dois maiores produtores, os municípios ali do entorno têm uma grande, uma cultura que dá uma grande
alavancamento econômico, socioeconômico, vamos dizer assim, né? Por conta de que ele vai além do campo, né? O campo, o manejo durante a condução da lavoura é um manejo diferenciado, um manejo um tanto quanto complexo, quando você compara com as culturas tradicionalmente praticadas no cerrado, por conta de exigências específicas da cultura agronômicas que exigem um pouco mais de atenção e presença do técnico agrônomo gestor no campo, né? Então acaba empregando um pouco mais do que as outras culturas e também geração de renda que, após a colheita do algodão, tem essa agroindústria que muitas vezes a gente esquece, né, que é o beneficiamento, que gera muito emprego e renda para a região toda, né? Então ela tem um grande poder de alavancar o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões. A gente enxerga isso claramente, quem trabalha diretamente com algodão, e muitas vezes a gente acaba deixando de mencionar isso, né? Mas é um aspecto importantíssimo a ser ressaltado da cultura do algodão no país todo. O agro é muito complexo, né? Ele vai muito além do campo, tem a indústria e também já começa no laboratório, no caso de vocês, né, De Francisco? E deve ser um desafio produzir cada vez mais com qualidade, porque o produtor busca essa excelência, porque o consumidor, o mercado está cada vez mais exigente, né? Sim, o Fabiano falou muito bem da qualidade de fibra, né? Então, o algodão, além do componente produtividade, né, que é a quantidade de fibra por hectare, né, ela tem também como um limitador ou uma busca, né, pelas empresas de melhoramento e pelo próprio agricultor, de ter uma qualidade naquela pluma, né, naquela fibra. Então, não existe um padrão internacional no qual cada vez mais, não só as empresas de melhoramento, mas também toda a agroindústria envolvida, né, na parte de beneficiamento, vem trabalhando para entregar essa fibra que seja aceita internacionalmente, aí, sem ter deságio e conseguir uma boa precificação, né, nos mercados internacionais. Tendo em vista que o Brasil parece que acaba de assumir aí o primeiro lugar em exportação de fibra de algodão, né? Então é uma posição muito importante e que vem destacando essa busca por qualidade aí, que toda a cadeia, o processo busca. Agora, Fabiano, como você vê essa evolução ao longo dos anos em termos de inovação? E a gente tem um desafio, está aí já ocupando os primeiros lugares em exportação de fibra, mas foi um tempo aí para a gente ocupar essa posição e a gente tem um caminho longo a percorrer ainda e a gente tem mais ainda que desenvolver. Como que está em termos de tecnologia? Joyce, é bem mencionado aí pelo Francisco, a qualidade de fibra e a gente chegar a alcançar os primeiros lugares da exportação de algodão mundial, nos leva a aumentar cada vez mais as nossas próprias exigências internas para que internacionalmente o nosso algodão seja bem aceito, né? Então, nós passamos por importantes inovações tecnológicas no campo, né, de 2 décadas para cá, que levaram o Brasil a sair de importador a grande exportador mundial, agora alcançando os primeiros lugares, né? Agora, mais difícil de a gente alcançar, né, Francisco, é a gente se manter nesse primeiro lugar agora, mencionado aí por você, na exportação. Então, a Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, está fazendo um excelente trabalho no sentido de assegurar que o nosso algodão, chegado lá nos postos dos compradores internacionais, chegue com o melhor aspecto, desde visual até a qualidade propriamente dita da fibra, né? Então, nós acompanhamos de perto o trabalho da Abrapa nesse sentido, com missões feitas aí pelos produtores de algodão internacionais para identificar quais são os gargalos, quais são os problemas que precisam ser corrigidos e está dando frutos, né? Então, acho que o melhor resultado desses frutos aí é a gente conseguir alcançar esses primeiros lugares aí na exportação. Tem um longo caminho pela frente no sentido de nós nos mantermos, né, nesse patamar de maiores exportadores do mundo, né?
E eu acho que isso passa obrigatoriamente por toda uma uniformização da qualidade de fibra num patamar elevado, né? Eu acho que basicamente gira em torno disso, a gente assegurar que a cultura, durante toda a condução do algodão no campo, existem vários fatores abióticos e abióticos, vamos dizer assim, que pode afetar a qualidade de fibra. Mas depois que você colheu, você precisa garantir que ali dentro da usina de beneficiamento do algodão, não se perca a qualidade que conquistou no campo. E dali para frente também, durante o transporte até chegar no destino final, precisamos assegurar também que ela chegue com um melhor aspecto, tanto visual como de qualidade, ou seja, não perca mais nada de qualidade depois de colhido esse algodão. Então, é um desafio grande que nós temos pela frente, com certeza, muita tecnologia, muita pesquisa, muitas empresas, assim como a TMG, a Embrapa, tem muitas outras empresas envolvidas em todos esses processos aí para assegurar que nós se mantenhamos nesse posto aí dos primeiros exportadores mundiais. A gente conhece o algodão branquinho, mas também tem o algodão colorido, Francisco. Esse processo já começa no laboratório com a produção de sementes? Sim, é uma característica, o algodão colorido é uma característica que pode ser buscado geneticamente, né? Existem algumas condições, o mercado, a exportação, né? Ela não tem ainda em grande volume essa demanda de algodão com outras cores, né? Ela quer o branco mesmo e sim, são vários critérios para atingir o brilho, né? Enfim, se é manchado, se está meio amarelado, se tem resto de cultural de folha. Então tem toda uma análise visual e também com equipamentos que mostram a qualidade do algodão, e elas são mais padronizadas para o algodão sem estar colorido, né? Mas existe sim a pesquisa com algodão que tem uma certa cor para facilitar o tingimento, para facilitar algumas outras utilizações que a cor auxiliaria aí no processo, né? Diminuir tinta, diminuir a parte química também. Mas o foco da TMG é mais o algodão com base em exportação, nas qualidades aí que o mercado internacional nos direciona aí para a gente atingir geneticamente essa qualidade de fibra aí. Já vamos falar mais sobre o algodão colorido, mas nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fica com a gente. Conheça o Estúdio Agro. São mais de 16 serviços que auxiliam o produtor rural e empresas do agronegócio na redução de custos e aumento de receita. Através de serviços como redução de custos de energia, renegociação de contratos bancários, holding e redução de carga tributária. E toda a parte técnica é realizada aqui pelos nossos mais de 250 especialistas. Te entregamos um diagnóstico personalizado e sem custo antes de você contratar. Quer saber mais? Siga @Estúdio Agro. Estamos de volta com a Força do Agro, também no Umbrella Mídia. Falávamos aqui, Fabiano, sobre o algodão colorido. Onde que ele é empregado? Mais no setor têxtil? Sim, o algodão colorido, ele é mais um nicho aqui nacional de mercado que tem muito a ver, como o Francisco mencionou, de um apelo ambiental, né? Você reduzir a utilização de tintas para tingimento ou toda a parte química, né? Você reduz ela e você tem algodões coloridos, diversas cores, que eu não saberia assim, de cabeça enumerá-las aqui, mas são aplicados aí desde um nicho específico de moda, até mesmo a fabricação de utensílios como rede de descanso, para hotelaria e esse segmento. Então é um nicho, né, que tem esse apelo sustentável aí de mercado, né? Mas como o Francisco mencionou, a grande demanda de algodão mundial é para o algodão branco, propriamente dito, né? Que é onde o Brasil se destaca aí como exportador e produtor também. Ô Francisco, e a semente geneticamente modificada, ela influencia também depois, facilita o controle biológico? Sim, nós trabalhamos, né, com esse tipo de tecnologia, né, sementes geneticamente modificadas. A característica que essa tecnologia
oferece às cultivares resistência a algum tipo de pragas, né, de lagartas que comem a folha, né, comem a maçã, enfim, eles dão prejuízos físicos na planta do algodão, como também o prejuízo na pluma, né, pode furar o capulho, né, ou a maçã, como é chamada, e isso prejudicar a fibra, né. Então esse é a principal fator da gente usar as tecnologias, as biotecnologias hoje no algodoeiro, para controle de pragas e também para controle de plantas invasoras, né, plantas daninhas que vão trazer algum tipo de queda na produtividade do algodão. Então, as tecnologias ajudam o produtor e também conferem uma melhor qualidade de fibra, né, em cima desse pouco dano que a lagarta ou que as pragas vão causar, fica uma lavoura mais limpa aí e que consegue tirar uma fibra de melhor qualidade, e isso, sem dúvida, que está trazendo essa competitividade no Brasil aí no mercado internacional, né, melhorando cada vez mais a qualidade e oferecendo para os países compradores aí um padrão muito mais alinhado com o que eles desejam. E eu acredito, eu atribuo muito dessa nossa competitividade às biotecnologias, né, as tecnologias hoje inseridas praticamente quase mais de 90% das variedades plantadas no Brasil já levam algum tipo de biotecnologia, e realmente trouxe tanto benefícios para a produção, né, para o manejo e também para o meio ambiente, porque você precisa usar menos produtos químicos, né, menos defensivos aí para controle de pragas, e produtos mais específicos também, menos tóxicos. Trouxe realmente aumento de produtividade e melhoria nos aspectos ambientais aí com relação à aplicação de defensivos. Fabiana, a gente sabe que a Embrapa desenvolve pesquisas e inovações nas áreas de melhoramento genético, controle biológico, biotecnologia, mas também na mecanização agrícola. A produção do algodão hoje é totalmente mecanizada, né? E, inclusive, isso também acaba influenciando na qualidade da fibra. Com certeza, Joyce. Como mencionado pelo Francisco, né? Todas as tecnologias, inclusive a biotecnologia, contribui muito para uma produção mais sustentável, menor uso de agroquímicos, e a mecanização também. A mecanização é uma etapa importante, e nós podemos dizer que na dimensão que o algodão brasileiro hoje se destaca mundialmente, ele é 100% mecanizado, né? Então, desde o plantio até toda a condução da lavoura, dependente diretamente de mecanização e tecnologia de mecanização. Então, a Embrapa ela tem projetos tanto com os grandes produtores para o aprimoramento da parte de mecanização, no que envolve plantio, condução, manejo de controle de pragas, doenças, controle biológico, e também colheita e até mesmo a destruição do resto cultural do algodão, que é uma etapa importante para a gente assegurar que essa cultura ela tenha a sustentabilidade e tenha longevidade no nosso país. Então, realmente, a mecanização é uma parte importantíssima, né? E a Embrapa atua tanto no grande quanto no pequeno produtor nessa parte de mecanização. Um exemplo recente disso é uma máquina que foi adaptada para o pequeno produtor, que o grande gargalo do pequeno produtor é a colheita, porque muitas vezes sai caro para ele pagar diaristas para colher. Então, com a adaptação de uma máquina para pequenos produtores, foi possível, por exemplo, viabilizar uma colheita mecanizada em pequena escala. Então, isso também é importante, uma etapa importante que assegura também melhor qualidade de fibra, com certeza. Francisco, antes de trabalhar com a produção de sementes, vocês trabalhavam com a cultura de algodão ou ainda trabalham? Bom, na verdade, eu nasci no meio do algodão. Meu pai era produtor no interior de São Paulo, e lá tinha citros, né? E na reforma do Laranjal a gente plantava algodão. Hoje, praticamente o Sudeste não planta, mas o Sudeste, o Sul plantava bastante algodão. Agora migrou tudo para o Cerrado, né? Onde o Mato Grosso é o maior estado produtor, né? A Bahia também, o leste da Bahia também é um grande produtor. E eu atribuo essa saída do Sudeste, até mesmo Nordeste. O Nordeste há 20, 30 anos atrás plantava muito algodão, era uma área muito grande, mas geralmente sem mecanização, né? Tudo manual.
E essa vinda do algodão para o cerrado, com certeza foi atrás dessas áreas planas que podem ser mecanizadas, né, desse manejo maior, vamos dizer, num aspecto maior, né, mais amplo, e que trouxe essa competitividade também. Então, essa vinda, né, essa migração que houve no algodão tem muito a ver com a tecnologia e com a mecanização aplicada aí, mais moderna nos últimos 10, 20 anos aí, que veio realmente para mudar todo o aspecto produtivo do algodão. E quando foi que você enxergou aí na semente um negócio? Olha, então, tem uma história, eu trabalhei no meio da laranja, né, então até minha formação inicial, eu sou agrônomo, né, foi pensando em citricultura. Em um certo momento na minha vida houve uma possibilidade de eu ter uma experiência aí no mundo dos grãos, né, onde era soja e milho. E foi entrando na soja e milho que mais posteriormente eu vim ter contato com o algodão no cerrado, no caso, né, porque lá no sudeste eu já tinha, né, e aí em grande escala e com uma grande, com os manejos cada vez mais ficando viáveis, né, e as produtividades crescendo. Então a evolução que a gente viu nos últimos 20, 30 anos na produtividade e no manejo do algodão foi coisa realmente impressionante, é coisa de se colocar em livro e estudar um pouco melhor. Só para você ter ideia, há 40 anos atrás a média de produção brasileira foi 9 arrobas por hectare. Ano passado, a média de produção foi acima de 120 arrobas por hectare, 12 vezes mais do que 40 anos atrás. Então, e não só a genética que ajudou muito, mas também todo o manejo, essa vinda do algodão em regiões mais mecanizáveis, que é a região do Cerrado, todo o conhecimento e estudos em cima de adubação, de manejos, os defensivos agrícolas se modernizando, sendo mais eficientes e mais ecologicamente utilizáveis. Enfim, eu vejo realmente pouco tempo para ter essa evolução tão grande que teve o algodão. E daí é uma soma de tudo, né? Soma genética, soma manejo, soma essa vinda para o cerrado e a mecanização. Tudo isso está trazendo esse caso de sucesso aí, onde eu acredito ainda em crescimento e desenvolvimento mesmo nesse modelo já bem produtivo, né? Eu vejo que tem espaço para crescimento e aumento de produtividade. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a Força do Agro. E lembre-se, também no Umbrella Mídia. Fabiano, e a Embrapa é responsável aí por essa evolução. O Francisco falou em média de 40 anos, a Embrapa tem 50, que a gente tem um período antes Embrapa e pós-Embrapa, né? Com certeza, Joyce, a Embrapa, assim como outras instituições de pesquisa pública e privada, né, contribuíram para essa escalada que a gente chama do algodão saindo aí do Sudeste, do Nordeste, que eram grandes produtores à época, né, de 2 a 3 décadas para cá, para o Cerrado. E quando veio para o Cerrado, ela já veio a cultura com essa base de mecanização, né? Isso era um princípio básico para que a cultura desse certo no Cerrado. Então, a Embrapa Algodão, por exemplo, ela enviou pesquisadores para o Mato Grosso, Goiás também, e depois aqui para a Bahia, onde eu estou atualmente, como resultado desse projeto de realmente fazer o algodão dar certo no Cerrado brasileiro. Então, começou no Mato Grosso, no Goiás, Bahia, e hoje todo o Mato Piba também participa aqui, os estados vizinhos nossos aqui, realmente do Piauí, do Maranhão, também são produtores de algodão que se destacam aí no Brasil. E a gente falava um pouquinho dessa importância do algodão para a parte
socioeconômica, né, das regiões, a gente vê que em 2023, agora, nós estávamos aqui trabalhando num projeto internacional, onde a gente precisava demonstrar a importância do algodão, e a gente vê que o Brasil tem o agronegócio, né, a agropecuária como o maior PIB, né? E os municípios que têm maior PIB, os 4 primeiros municípios com maior PIB do Brasil, atualmente, no ano de 2023, compartilham entre si a grande produção de algodão. São eles, São Desidério, aqui na Bahia, Formosa do Rio Preto, os 2 primeiros, depois Sapezal e Sorriso, no Mato Grosso. Se a gente pegar esses 4 municípios, eles compartilham entre si a característica de ser grandes produtores de algodão, né? Então veja que o algodão é uma cultura que vai além, né, do campo, né? A gente consegue observar o grande crescimento dessas regiões onde o algodão se instala, né? E eu acho que isso é uma cultura que precisa realmente de muita tecnologia, emprega muita gente, desde pessoas altamente capacitadas, né, até pessoas ali com trabalho no campo de acompanhamento, de monitoramento e etc. Então, é uma cultura que realmente é apaixonante para quem trabalha com ela, né? Essa é a força do agro, né? Nas cidades onde a agricultura é forte, as cidades também são mais desenvolvidas, tem mais emprego, a educação também melhora. No Mato Grosso, o algodão tem uma representatividade importante para a economia do estado, né, Francisco? Sim, ela tem economicamente, né, ela é muito forte, o custo de implantação e também, consequentemente, a receita por hectare, né, plantado de algodão é alto, então traz realmente uma riqueza, né, proporcionalmente comparado à soja, né, é pequeno. Hoje no Mato Grosso ocupa 10% da área que é plantada de soja, então números grandes, né, 10 milhões de hectares de soja no Mato Grosso, só 1 milhão de hectares de algodão, mas esse 1 milhão de hectares traz uma receita e gira a economia de uma maneira muito forte, né, e realmente faz com que os municípios aí tenham um destaque em cima de rentabilidade, de PIB, né. Então, apesar de ter uma área proporcionalmente pequena, ela gera muita riqueza, né, e eu vou até destacar, além da riqueza regional, nas cidades que produzem, né, onde tem as tecelagens, as fiações, né, é uma cadeia que emprega muito, né, são muitas pessoas que trabalham nessa linha, e aí são até indústrias fora do Mato Grosso, da Bahia, né, tem indústrias no Nordeste, Santa Catarina é um polo têxtil grande, ou seja, isso se espalha por todo o Brasil, apesar da produção ser concentrada em alguns estados, né, e que produzem muito, né, isso espalha essa riqueza, né, essa distribuição socioeconômica espalha para o Brasil inteiro. A produção evoluiu muito, né, nos últimos 40 anos, tende a evoluir, tem potencial para mais. Agora, Fabiano, quais os principais desafios aí que o setor de algodão tem para enfrentar nos próximos anos? Com certeza, Joyce, a cultura do algodão, ela é essa cultura apaixonante de trabalhar, porque ela é muito desafiadora, né? Então, porque as pessoas que gostam de desafio sempre tem um desafio novo, não é, Francisco? Então, em termos de controle de pragas e doenças na cultura do algodão, sempre há algo emergente que nos mostra que precisamos. O cenário está bom, está legal, mas nós não podemos afrouxar o cinto, né? Então, nós temos desafios de pragas e doenças atualmente que estão sendo trabalhados pela pesquisa, por todos os atores aí envolvidos na produção do algodão, né, pesquisa pública e privada, que nos mostram que nós precisamos estar atentos. Então, por exemplo, dentro da parte de doenças, que é a minha área de atuação, nós temos grandes desafios aí com problemas de doenças de solo. Eu destacaria aí os nematóides, né? Estamos trabalhando fortemente para trazer soluções, desde genética até controle biológico, principalmente, controle cultural, e seria um problema sério que nós temos aí pela frente, né? Áreas de produção mais antigas, elas começam a apresentar problemas com o nematóide, que se o produtor não toma de forma proativa atitude para que esse problema se instale em áreas maiores ou fique, se torna a cultura inviável
falando de rentabilidade e produtividade, ele acaba tendo que migrar de área ou plantar uma outra cultura, né? Então, esse é um desafio grande. Na parte de pragas também temos diversos desafios aí, uns mais antigos, outros que são emergentes, como a própria incidência maior que está ocorrendo recentemente aqui na Bahia de lagartas que atacam a maçã, mesmo com as biotecnologias. Temos a presença de lagartas que estão se tornando, vamos dizer assim, mais naturalmente selecionadas, vindo ficar aptas a atacar estruturas que antes não eram atacadas. Então, esses desafios realmente eles estão sempre permeando a cultura do algodão. O algodão, diferente das demais culturas, parece que a cada ano nós temos surpresas novas, né? Mas a boa notícia é que, apesar de todos esses desafios, a gente está conseguindo ainda se destacar e sair na frente, né, com produtividade e ciência agronômica no campo. É a tecnologia e inovação que sempre tem o cérebro humano por trás, né? Fabiano, quero agradecer sua participação aqui na Força do Agro. Volte sempre que quiser. Muito obrigada. É uma satisfação, Joyce, estar com você e Francisco também. Estamos sempre à disposição. Eu, como Fabiano, como funcionário da Embrapa, e a Embrapa Algodão está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Joyce. Francisco, muito obrigada pela sua participação e também volte sempre que tiver novidades. Tá, obrigado, Joyce. Acho que uma característica comum de quem mexe com algodão é ser apaixonado por ele, né? Então é um prazer falar da cultura que a gente tanto gosta e levar isso ao povo brasileiro, aí, aos espectadores da melhor maneira possível. Obrigado pelo convite. E é isso aí, informação e conhecimento para você. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui por você de segunda a sexta-feira também no Umbrella Mídia. Amanhã tem mais. Até lá.